Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saça que só queima, Que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar, diante da tua glória. não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Saça Que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar, diante da tua glória. não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. E realmente nós precisamos ser queimados pelo sangue e pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Peço licença a vocês para lerem esta homilia. Esta homilia foi do saudoso Dom
Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de minha arquidiocese de origem de Mariana. Dom Luciano nos diz: caríssimos, estamos no sagrado Pentecostes. Frequentemente, o sentido profundo desta odierna solenidade é passado do alto. Disse simplesmente: hoje o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no cenáculo e a igreja iniciou sua vida, sua missão. Eis, é tudo, e no entanto, isso é dizer tão pouco. É muito mais rico e profundo o mistério que hoje celebramos. Eis alguns dos principais aspectos. Primeiramente, com esta solenidade, como já foi dito no comentário inicial, encerramos o tempo sagrado do tempo pascal. Aqueles 50 dias em que a igreja celebra, como se fosse um só dia, o dia santo e glorioso, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, é o Senhor ressuscitado, pleno do Espírito Santo, que o Pai derramou sobre ele, que hoje nos doa, que hoje nos é dado este Espírito. Nunca esqueçamos, irmãos, somos nós também perdoados de todos os nossos pecados pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo que nos é dado, para nós, tudo quanto Jesus é, disse e fez. Se hoje, na primeira leitura, o Espírito apareceu agindo de modo tão vistoso e barulhento, no cenáculo em Jerusalém, como a tempestade, o terremoto e a erupção vulcânica descritos nos sinais, é para que compreendamos que Ele age em nós constantemente. Discreto e suave, como a brisa que passou diante de Moisés e Elias, fazendo-os encontrar com Deus. Eis, portanto, o Espírito é dado pelo Cristo ressuscitado, que soprou sobre eles, dando início assim à sua santa igreja, dando início assim à santa missão aqui na terra. E continua a soprar sobre cada um de nós, no sinal visível da água, no sacramento de nosso batismo, e no óleo, no dia do Santo Crisma, no cenáculo, no dia mesmo da Páscoa, os apóstolos foram batizados pelo templo e pelo Espírito Santo, chamados a viver uma vida segundo o Espírito de Cristo. Por isso, o conselho de São Paulo: procedeis segundo o Espírito e não manifestareis os desejos da carne. Ora, todos nós, cristãos, vivendo no Espírito desde o batismo, já não vive mais segundo a carne, isto é, segundo a mentalidade deste mundo, segundo o pecado. Agora, ele é impulsionado pelo Espírito do Cristo, crescendo cada vez mais nos sentimentos do Senhor Jesus. Isto é a obra do Espírito Santo, que nos vai cada vez mais nos tornando iguais a Cristo Jesus, dando testemunho de Cristo em nós, conduzindo cada um de nós e a sua amada igreja inteira à plena verdade do Cristo ressuscitado. Portanto, é somente porque somos sustentados por esse Espírito que podemos crer com toda a certeza que Jesus está vivo e é o Senhor, e que Deus, o Pai de Jesus, é também o nosso Pai.
porque nos deu o Espírito do Filho, que nos faz assim, participantes também da sua divindade. Somos também filhos deste mesmo Pai. Somos filhos de Deus Pai. Foi este Espírito Santíssimo que Jesus, glorificado pelo Pai no alto de uma cruz, fez descer de modo portentoso em Pentecostes, a festa que os judeus estavam acostumados a fazer. O Espírito do amor é a nova lei, é a lei de todos nós cristãos. Jesus sempre pediu o amor. O primeiro mandamento é o mandamento do amor. E vem sobre nós este Espírito, o Espírito do amor. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito, a quem nos foi dado. Observai, caríssimos irmãos e irmãs, o sentido profundo daquele acontecimento. 50 dias após a Páscoa, em Jerusalém, onde tudo aconteceu, o Espírito encheu de coragem e vigor os apóstolos, de modo que eles abriram as portas e saíram para o lado de fora. Pedro, o chefe de nossa igreja, deram testemunho publicamente de Cristo vivo e ressuscitado, sem medo de se calar, dando continuidade ao exemplo e ao Evangelho de Cristo Jesus. Ora, mais ainda, vede como o Espírito atrai e reúne línguas e pessoas tão diversas. Estavam em Jerusalém juntos, vindos de várias partes do Império Romano. Judeus que não falavam o mesmo hebraico, nem conheciam o aramaico, a língua oficial de Jesus. E, no entanto, compreendiam o que os apóstolos falavam, como se fosse na sua própria língua. Eis, irmãos, que quando o Espírito desce sobre eles, todos entendem perfeitamente aquilo que os apóstolos estão dizendo. Os seus ouvidos são abertos para a escuta cada vez mais da palavra de Deus. É o Espírito que reúne, é o Espírito que não deixa mais ficar disperso a tantas pessoas. Por isso, todos nós devemos ser guiados por este Espírito Santo. Espírito que vem do Pai, age no Filho e continua agindo em cada um de nós, até o último dia de nossas vidas aqui na terra. Por isso, nesta celebração solene, peçamos ao Divino Espírito Santo que continue iluminando as nossas vidas, continue derramando sobre cada um de nós a sua luz e a sua graça, fazendo que nós realmente sejamos templos vivos deste Espírito Santo. Como nos diz o Evangelho, nós não devemos mais ter medo, devemos realmente abrir as nossas portas e sair anunciando o Evangelho de Deus, proclamar a todos os povos as maravilhas que Deus fez em nosso favor e continua fazendo em nosso favor até os dias de hoje. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos nesta festa, nesta solenidade de Pentecostes, que o Espírito de Deus continue agindo em sua igreja, que realmente Ele que veio em forma de línguas de fogo, como nos diz a música, Ele possa se fazer queimar em nosso interior, que o nosso coração seja um coração ardente do desejo do amor de Cristo, que o nosso coração realmente possa pegar fogo desse amor que só vem de Cristo Jesus. Façamos, irmãos e irmãs, do nosso corpo, como nos diz o Evangelho, como nos diz a Sagrada Escritura, nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Por isso devemos cuidar sim, cuidar do nosso interior, cuidar sim do nosso corpo, porque nós somos
morada de Deus. Irmãos e irmãs, sendo morada de Deus, vejamos também o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa alma e com os nossos corpos. Não façamos de qualquer jeito, mas façamos tudo por amor, por graças de tão grandioso dom que Deus tem por cada um de nós, que é a nossa vida. Nós somos dele e para ele nós iremos voltar. E enquanto aqui estivermos, ele se faz presente dentro de cada um de nós. Por isso peçamos ao Espírito Santo de Deus, que nos foi dado em nosso batismo, que nos foi confirmado em nosso santo crisma, para que todos nós sejamos cada vez mais pessoas santas, vivendo cada vez mais a santidade que todos nós devemos viver, seguindo os exemplos de Cristo Jesus, pedindo a Ele que continue derramando lá do céu infinitas bênçãos sobre cada um de nós. Que esta festa de hoje seja para nós caminho e abertura ainda mais para seguirmos firmes os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.